Para baixar o nosso aplicativo, acesse a loja do seu smartphone. Busque por Remate Web e instale. O aplicativo está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. Você será direcionado para a nossa página inicial. Cadastre-se, informando seus dados e confirme. Pronto! Agora você pode assistir aos seus leilões de onde estiver. Habilite-se para lançar em um clique. Aguarde a confirmação. E dê o seu lance. Lance aceito. Remate Web, o futuro começa aqui. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Raquel, para quem não me conhece, e estarei com você durante a transmissão do Ivomec Convida, um programa que aborda os principais temas da pecuária brasileira, com convidados especialistas, trazendo informação de qualidade, de assuntos que impactam diretamente o dia a dia do pecuarista. Essa é uma iniciativa da Ivomec há 40 anos, referência na categoria de indectocidas. Nos programas anteriores, nós falamos sobre mercado da pecuária, nutrição, manejo de pasto e hoje nós vamos falar sobre saúde animal, a importância do protocolo sanitário e manejo racional do gado de corte para o aumento de eficiência produtiva do rebanho. E nós vamos agora conhecer os nossos convidados. Rogério Gama, coordenador técnico de gado de corte da Boehringer Ingelheim. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. Eu que agradeço o convite. João Paulo Salti, professor de Clínica Médica de Bovinos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia. Bom dia, boa noite, João. Boa noite. Eu quem agradeço também esse convite tão especial. É sempre um prazer, né, estar ao lado de colegas e discutir e contribuir na sanidade e no bem-estar dos bovinos de corte do nosso Brasil. É nossa em recebê-lo. E agora o Renan Sugarrara, gestor das fazendas Bife Passion. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos, agradeço o convite. É um prazer imenso estar aqui ao lado de pessoas tão competentes na área aí para discutir um pouco sobre o boi. Bom, sejam então todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser super produtiva hoje. E eu gostaria de lembrar a você que está nos acompanhando que você pode participar também desse bate-papo. Entra lá no Stories do Instagram de Ivomec, manda a sua pergunta que nós vamos responder durante a programação. Bom, e hoje, como eu falei, nosso tema é saúde animal, então eu queria abrir essa discussão perguntando para o Rogério Gama, que é especialista no assunto, também já fez diversos estudos lá na Boehringer Ingelheim. Gama, o que você tem observado, especialmente como principais benefícios para os animais desses protocolos sanitários, do manejo de gado de corte, quando ele é feito corretamente? Olha, Raquel, assim, o manejo sanitário, né, um protocolo sanitário, ele é indispensável, né? Então, eu acho que o primeiro ponto a ser abordado é reforçar que o manejo sanitário ele é um dos pilares de sustentação da pecuária, né, do sistema de produção de bovino, né? Junto com nutrição, junto com genética, junto com manejo, né? Então a sanidade é extremamente importante. O manejo sanitário ele tem que ser bem feito, né? Ele tem que ser bem aplicado. A gente aplicando um protocolo sanitário de qualidade, um protocolo sanitário personalizado para fazer, a gente evita mortes, evita perdas de produtividade, né, pensando em animais na fase de recria, animais jovens, acometidos aí por verminose, né? A gente evita perdas de produção, perdas de bezerros, de vacas, perdas gestacionais, né? Então, são inúmeros benefícios que um protocolo sanitário bem feito ele traz para a fazenda. Bom, eu vou emendar nossa pergunta aqui para o João, porque é o seguinte, as pessoas ficam também preocupadas com o uso de medicamentos, né? Eu devo usar, não devo usar? Essa questão do protocolo, né, de você estabelecer alguns critérios, ela é extremamente importante, né? Porque são estudos que já foram feitos.
Sim, o protocolo sanitário, ele veio para ajudar, né, os proprietários, as fazendas, e quando bem feito, ele tem uma melhora, né, um ganho na propriedade muito grande. Isso em relação à saúde dos animais, ao ganho, né, econômico da fazenda, ao bem-estar desses animais, que hoje é um fator tão importante. E a preocupação com o uso de medicamentos, ela é importante, né? Mas hoje nós temos, eu acho que, técnicos capacitados para estar realmente mostrando como se realiza, como se utilizam de forma adequada os medicamentos. Renan, o que você observa, você que acompanha também no campo, né, esse dia a dia, né, esse impacto, ele é tão importante para o bem-estar animal? Como é que o pecuarista pode ter essa percepção direta, né? Tudo bem que todo mundo fala no bolso, né? Gastei muito, esse investimento vai retornar, mas o que você observa realmente na questão de saúde animal? Gama, né? A gente tem 3 pilares muito importantes, né? Genética, nutrição e sanidade. E aí, como pecuarista, você vai lá, investe na melhor genética, paga caro pra caramba na parte nutricional e deixa o tripé, vamos dizer assim, manco, sem observar a parte sanitária. E aí, o que adianta eu ter a melhor genética, a melhor nutrição, se eu não estou cuidando bem dos meus animais? Eles não vão conseguir expressar todo o potencial que eles têm, né? Então, a gente fala muito em investimento. Eu vou investir, mas só que aí eu dependo de diversos fatores para que o objetivo seja atingido com sucesso. E sem se amparar, como disse o Rogério, nos 3 pilares, é bem complicado de se atingir. Afeta a qualidade da carne, né? Porque vocês observam por meio de estudos, né? É até importante a gente dizer isso, que não é uma coisa empírica, assim, de qualquer jeito, né? É feito estudo, é acompanhado no campo, acompanhado o treinamento da equipe e tudo mais, que é uma coisa que até a gente vai falar aqui durante o programa. Mas você acha que afeta diretamente a qualidade do produto que é entregue? Com certeza, né? A gente hoje está vendo uma linha de raciocínio do consumidor, de querer saber o que ele está consumindo, o que ele está comprando na gôndola do mercado, né? É uma questão que a gente levanta, onde a pergunta feita pelo consumidor é assim: de onde vem seu bife? O que eu estou consumindo, colocando na minha prateleira aqui, ou colocando na minha frigideira para consumir, né? Então, a parte sanitária é de extrema importância. A gente tem diversas legislações onde tenta assegurar isso, só que aí a gente, da porteira para dentro, tem que fazer nossa parte, todo o controle de um protocolo sanitário adequado, né? Bom, a gente falou de maneira geral sobre a importância de se ter um manejo adequado e também um protocolo sanitário, né? E eu queria agora entrar no detalhe. E a gente podia começar falando sobre esse manejo, né, dos animais. Gama, você acha que é possível a gente trazer dicas? Porque quem está em casa, o pecuarista que acompanha o dia a dia, ele fica sempre questionando, né? O que eu posso fazer, por onde eu posso começar? Tem como a gente trazer um roteiro? Raquel, sem dúvida, manejo sanitário, assim, a preocupação com a sanidade dos animais, assim, se a gente for entrar a fundo nesse tema, a gente ficaria falando aqui sobre isso durante horas e horas, né? Mas eu acho que, a princípio, assim, a grande preocupação, né, o grande ponto de preocupação dentro de um manejo sanitário acho que, assim, é escolher os produtos que têm que ser usados naquela fazenda. Então, assim, como eu disse, é estabelecer um programa sanitário personalizado, né, considerando região, considerando animais, raça, considerando inúmeros fatores, clima, né, considerando o sistema de produção, né, da fazenda. Hoje a gente tem diversos sistemas de produção, né? Então, assim, um calendário sanitário ele tem que ser personalizado,
né? E como o professor João Paulo comentou, assim, os produtos eles têm que ser usados assim, da melhor forma possível. Então, existe uma recomendação para o uso dos produtos. Né? Vou citar um exemplo, né? Os animais que tomam uma vacina pela primeira vez, que a gente chama de primovacinados, eles têm que receber um reforço, né? Na grande maioria das vacinas, quando a gente fala em vacinas inativadas, né? Então, assim, existem algumas regras que têm que ser obedecidas para que, né, que os animais eles respondam assim, da melhor forma possível, para que eles estejam o mais protegidos, né, o mais prevenidos, né, de certa forma, possível. Isso é uma coisa que o gestor pode fazer na fazenda, ou ele tem que contratar um médico veterinário e definir esses protocolos de uma forma mais técnica? Ou eu posso treinar o funcionário da fazenda para fazer isso, do meu sítio, enfim? Raquel, esse trabalho, né, relacionado à sanidade dentro das fazendas, assim, a indústria, de maneira geral, já faz muito bem feito. Né? Então, o know-how que as indústrias, né, que a indústria farmacêutica, né, veterinária tem hoje, isso falando em sanidade, é muito grande, muito bom. Então, a recomendação que eu dou assim, é para o pecuarista aproveitar esses profissionais que estão no campo. Né? Hoje tem muito conhecimento dessa turma visitando fazendas, são muitas fazendas que eles visitam, a experiência que essa turma tem é bastante grande. Então, a indústria ela consegue fornecer esse tipo de assistência, né? O pessoal da própria fazenda, com uma certa experiência, né, consegue também pensar bastante, estabelecer bastante o protocolo, né? Mas o contato assim, com o médico veterinário ele é fundamental. Né? O contato com o médico veterinário para estabelecer esses protocolos, eu diria que é fundamental. João, você que trabalha com a clínica médica aí, com os seus alunos, vai lá no campo até para fazer essa experimentação, né? Quais são os impactos percebidos quando esse trabalho é mal feito ou não é feito? A gente tem, nesses últimos anos, observado uma mudança na formação do técnico, né? Quer seja ele veterinário, zootecnista, agrônomo. A gente tem visto que, há anos atrás, né, um veterinário ia na propriedade justamente para ver o animal doente, né? Então, e tratar aquele indivíduo. Nesses últimos anos, o mercado mesmo tem exigido, né, da gente essa mudança, essa transformação, mas a gente tem formado um técnico hoje que vai à fazenda, logicamente, para tratar aquele indivíduo, aquele animal doente, que é extremamente importante, até porque se você não identifica a doença daquele animal, não tem como você tratar estratégias de prevenir essa doença, de reduzir a gravidade nesse animal e em outros animais que possam vir a ter a doença, né? Então, a gente tem formado técnicos que têm uma visão um pouco diferente. Hoje a gente fala que é um manejo de rebanho, né? Uma sanidade de rebanho. Então, você trata o indivíduo, mas você pensa no todo. Né? Então, essa mudança fez com que a gente começasse a pensar um pouquinho mais à frente, dar um passo à frente e tratar estratégias, e aí entram os protocolos sanitários de uma maneira muito mais efetiva, né? Para que a gente reduza o risco de ter a doença. E tendo a doença, que a gente identifique rapidamente ela, precocemente, porque uma doença tratada na fase inicial, o animal responde muito melhor a um tratamento bem feito, né? E hoje, a gente tem uma coisa que a gente não tinha anteriormente, né, há anos atrás, a gente tem uma gama de medicamentos hoje à disposição na área veterinária, que nós podemos realmente tratar de uma maneira efetiva, né, e sem prejuízos ao animal e à propriedade. Muito com a medicina humana, eles falam que a medicina veterinária ela é extremamente avançada, né? Principalmente na parte de reprodução e tudo mais, ela é muito mais avançada do que a própria medicina humana. Bom, e aí a gente vai lá para os impactos financeiros, falar com o Renan, né, que ele fica lá na ponta também, acompanha tudo isso, e a gente volta àquela pergunta do pecuarista, né? Mas eu vou gastar e vai me dar retorno? Aí a gente pode até consertar a pergunta, eu vou investir e vai me dar retorno? O que você observa? A diferença de quem investe e quem não investe?
É a primeira pergunta que a gente sempre ouve dentro das fazendas. Putz, mas olha o preço que vai ficar esse protocolo, quanto a gente vai gastar para isso. Mas aí eu faço a pergunta inversa. Eu gosto muito de fazer a conta inversa. Qual que está o teu índice de mortalidade? Qual que está o teu índice de perca? Será que isso não paga o protocolo se eu melhorar esses índices em 1, 2%? Talvez pague o protocolo e sobra dinheiro, né? Hoje é muito mais barato a gente prevenir do que a gente remediar, né? Então, esse tipo de sistema, como o professor vem falando, o avanço que a gente tem na medicina veterinária, na prevenção desses animais, eu acho que a gente consegue já facilmente responder essa pergunta. É muito mais barato, muito mais econômico a gente prevenir do que a gente remediar, né? Depois de um animal doente, qualquer surto que a gente venha ter no rebanho, fica mais difícil o controle. Os outros convidados, né? De repente vocês têm algum caso para contar, né? Porque sempre quando a gente ilustra, traz alguma experiência, ela também vem de encontro às necessidades dos pecuaristas, né? O que vocês têm observado aí? A gente tem algum índice, algum caso que a gente possa contar desse tipo de resultado? Você tem, Renan? Pois não, Gama, pode começar, falar. Rogério. Puder contribuir com o Renan, né, o que ele falou, só para complementar, um protocolo sanitário hoje é muito barato, perto do benefício que ele traz. Né? Então, claro que varia de acordo com a categoria animal. Se a gente for pensar num bezerro, né, um bezerro recém-nascido de um dia, um protocolo vai custar R$1, R$1,50, R$2, né, no ano. Né? Aí, se a gente considera a vaca de cria, né, que são animais que precisam investir um pouco mais, com vacinas reprodutivas, incluindo até protocolos de ATF, né, um protocolo sanitário vai custar R$40 no ano, né, uma média de R$30 por animal por ano. Então, como o Renan falou, né, se um animal morre por causa, né, de uma negligência num protocolo sanitário, né, o prejuízo é muito maior. Né, o prejuízo é muito maior. Então, fica muito mais barato mesmo prevenir do que remediar, do que correr atrás do prejuízo. E pelo que você está falando, uma conta simples, né? Porque existe já um cálculo por animal, né? Não é nenhum segredo. Não é nenhum segredo. Dentro da montagem do quadro sanitário, a gente consegue colocar os custos dos produtos, né, e saber o que eles estão ali prevenindo. Né? Então, um produto que... Eu vou citar um exemplo, né, uma vacina de costridiose, por exemplo, que a dose custa 80 centavos, né, previne uma doença, né, tão grave que o principal sintoma é a morte mesmo dos animais. Né? Então, assim, um custo é muito baixo, né, perto do benefício que ele traz. A gente costuma comparar, né, o investimento em sanidade a um seguro de um automóvel, por exemplo. Então, você não sai de uma concessionária com um carro novo hoje sem fazer um seguro, porque existe o risco, né, de bater, de ser roubado e etc. O protocolo sanitário é a mesma coisa. Né? Como é que você vai investir lá em nutrição, que nem o Renan falou no começo, né, em genética, animais caríssimos, se você, né, quer economizar ali, né, 80 centavos na dose de uma vacina reprodutiva, né, R$4, R$5, né, muito pouco. O custo é muito baixo perto do benefício que traz. Vamos para uma pergunta. Agora já vão chegando várias perguntas aqui para nós do Instagram. Vamos já conferir uma pergunta aqui, que nos chega pelo Instagram de Ivomec. Você também pode continuar, entra lá, manda sua pergunta que a gente vai responder aqui, ok? A Camila Fernandes está perguntando o seguinte: se eu realizar todos os protocolos de vacinas que são recomendados, eu não vou acabar gastando mais dinheiro? É a história do dinheiro aqui, da grana. Estão preocupados. Gama. É exatamente o que a gente comentou agora. Né? O custo, né, usando todos os protocolos, o custo de um protocolo sanitário muito completo vai sair na faixa de R$30, R$40. Né? Você vai gastar mais dinheiro, mas é muito barato perto do benefício que traz. É muito pouco. Né? É muito pouco dinheiro investido. Certo. Bom, a gente sabe que o Brasil é um país reconhecido pela qualidade da carne que produz, e não é à toa que nós somos aí os maiores exportadores do mundo. E até agora, para a gente continuar
a nossa conversa aí, vocês acham que a gente precisa ainda melhorar muito essa eficiência? Mas antes, já estão me dando um sinal aqui da produção, eu vou chamar o intervalo, é rapidinho, e a gente já volta para responder essa e outras perguntas. Vou deixar de novo meu recado para você que está nos acompanhando. Entra lá no Instagram de Vomec, manda a sua pergunta, que a gente vai responder aqui durante a programação. É um minuto só. Boehringer Ingelheim orgulhosamente apresenta um desafio do tamanho do Brasil e a qualidade que conquistou o mundo. Gado Ivomecado é tradição de resultado. Cada momento da nossa história nos moldou para chegar até aqui. Por isso, o sucesso é o nosso destino. Ivomec, moldado para o seu sucesso. Vem aí, a websérie que vai mostrar como a pecuária do Brasil é moldada para o sucesso. Ivomec e Boehringer Ingelheim apresentam Do Campo à Mesa. Em breve. Estamos de volta e eu tenho um recado especial para vocês. É o programa Campeões do Campo, que é o programa da Boehringer Ingelheim, em que você acumula pontos e depois você troca por benefícios. E você pode agora... Vamos acompanhar aqui na tela. Não, ela está lá. Está no cantinho aí da sua tela, tem o QR Code, aponta o celular para lá, você já vai direto para o site, entra no site, faz o cadastro e já começa a pontuar. Bom, e vamos retomar o nosso papo hoje falando sobre saúde animal e vamos falar um pouco sobre o protocolo sanitário. E agora eu pego o gancho para o manejo racional de animais, por que os pecuaristas precisam atentar aí para esse manejo, o que ele influencia na saúde e bem-estar dos animais. Gama. Olha, Raquel, eu acho que o manejo racional hoje, dentro do conceito de bem-estar animal, ele é indispensável, né? É indispensável não só para a gente, não só para o pecuarista evitar perdas, né? Perdas lá no frigorífico, perdas de toalete, de carcaça, perdas de contusão, até descarte, né, de carcaça, mas também pensando em respeito, né, aos animais, né? Os animais eles estão sendo criados, né, para alimentar a gente, e eles estão sendo criados, né, eles geram lucro, né, para a fazenda, geram lucro para a cadeia, então eles merecem, né, esse respeito, eles merecem ser criados da melhor forma possível, né, o mínimo de estresse possível, né, e como eu comentei, assim, a relação entre manejo racional, né, dentro do bem-estar animal, né, e uma melhor qualidade de alimento, assim, eles estão estreitamente relacionados, né? O que a gente manejo racional, né? O que a gente pode chamar diretamente de manejo racional? Como é que ele funciona? Raquel, o manejo racional é um manejo dos animais assim, pensado em gerar o mínimo de estresse possível, né? Então, pensando desde a hora que os animais chegam na fazenda, no transporte, no embarque, no desembarque, né, os animais têm que ser conduzidos, né, considerando o comportamento deles, considerando o modo de enxergar deles, considerando que esses animais na natureza são animais que são presas, né, que eles fogem de outros animais. Então, assim, existem maneiras, né, de conduzir esses animais sem estresse, sem grito, sem cachorro, né, ou com a bandeira, ou de forma, né, um tipo de manejo, né, que hoje chama nada nas mãos, né, independentemente, né, do sistema que se use, né, os animais eles têm que ser conduzidos assim com o mínimo de estresse possível, né, respeitando o comportamento deles,
né? Acho Renan, que isso Desculpe. Não, só para finalizar, isso que é manejo racional. Certo. Renan, na prática, como é que o pecuarista tem feito isso e se apropriado aí dessa técnica que é tão importante, que a gente sabe que dá resultado, está comprovado que dá resultado? Como é que ele tem se apropriado? Ele usa bastante? Ele vê o resultado? Bom, eu sou suspeito em falar que a fazenda que a gente trabalha hoje trabalha em todo o sistema completo, né? Desde cria, recria e terminação, a gente adota o sistema de manejo nada nas mãos. E pegando um gancho do que o Gama falou, a gente primeiro precisa entender, né, a origem do boi, né? Ele originalmente ele é uma presa. E por isso talvez ele foge da gente, porque nos enxerga como predador. E como que eu vou fazer para modificar essa visão do animal, né? Eu faço muita analogia com como a gente gostaria de ser tratado na hora que a gente vai conversar com os colaboradores das fazendas, né? A gente chegar numa equipe assim para trabalhar, chegar gritando e batendo porta, e do simples fato da gente estar com a energia um pouco mais alta, fica todo mundo estressado, o ambiente de trabalho fica ruim, todo mundo produz muito menos. E dos animais do gado, ele não vai ser diferente. Se a gente ficar dando choque, ficar batendo, gritando, correndo, eles vão reagir de uma maneira negativa, né? A gente vê quando surgiu a parte de doma racional dos cavalos, como isso mudou completamente a visão, né? E não fazendo o animal se sujeitar aos trabalhos por medo, mas sim pela cumplicidade. Hoje a gente busca isso no bovino. Tratar ele da melhor maneira para que ele possa nos alimentar da melhor maneira também. A gente poderia fazer até um link aí, falar sobre as reações bioquímicas que acontecem na carne se a gente conduzir mal o animal até o abate, né? O Gama, o professor, pode até ir mais profundo do que eu estou falando sobre isso, mas o manejo racional está completamente ligado à qualidade de carne e aproveitamento também do protocolo sanitário que a gente está sujeitando mesmo, né? João, a gente ficou curioso aqui para saber como é que funciona esse impacto, até bioquímico aí que ele falou, né? É um resultado lá na carne, né? A gente já sabe superficialmente de algumas situações de estresse que o animal passa e que isso vai refletir na carne. Como é que vocês estão discutindo isso aí na academia? Hoje já tem pesquisadores trabalhando só com isso, com o bem-estar animal, com impacto na qualidade da carne, com impacto na saúde dos animais e no bem-estar. A gente tem trabalhos aí mostrando que, né, por exemplo, em confinamentos, um embarque bem feito na origem desses animais, o transporte sendo feito adequadamente, né, em caminhões corretos, um desembarque tranquilo desses animais, um descanso, isso impacta na ocorrência de doenças de uma maneira extremamente significativa. O simples fato de você, né, realmente dar o tratamento adequado a esses animais, né, isso já impacta bastante. Um fator interessante, né, é que quando você começa a implementar essas técnicas de bem-estar, independente, a gente tem algumas linhas aí, né, de implantação, de métodos de implantar o bem-estar dentro de uma propriedade, mas é interessante que quando você treina os colaboradores em um confinamento ou de uma fazenda, eles começam a se sentir mais importantes, né? Eles começam a sentir que eles fazem parte do sistema, né? Eles começam a entender a importância deles. E essa relação desses colaboradores com os animais, né, eles que estão todo dia com eles, né? Então, eles começam a ver de uma maneira diferente esses animais, né? Eles começam a tratar, e isso, né, indiretamente contribui com a saúde desses animais, porque eles você não trata mais eles daquela maneira que você tratava, né? Esse colaborador, ele te ajuda, né? Nós, técnicos veterinários dentro da fazenda, porque ele identifica rapidamente a doença naquele animal. Por quê? Porque aquele animal está mais tranquilo, ele está mais sossegado, ele não reage à presença da entrada do colaborador dentro de um piquete.
Então, quando aquele animal realmente está doente, que ele vai mostrar aqueles sinais clínicos, né, de afastamento, de menor resposta, ele começa a identificar mais rapidamente esse animal. E daí a gente volta naquilo que eu falei. A gente, identificando precocemente esse animal doente, você trata efetivamente e aí você tem uma resposta mais rápida, um ganho animal, se for um processo final aí de engorda, um confinamento, e uma qualidade, né, e uma qualidade melhor da carne no final do processo. Então, a gente tem, né, resultados positivos sempre, isso é fato. Não tem como contestar. E essa é uma vivência que é compartilhada aí pela Behringer, né, Rogério? Porque essa questão do treinamento, primeiro que existe um foco em saúde animal na empresa, né? Esse é o forte. Mas, assim, como é que vocês têm trabalhado todo esse treinamento, esse apoio lá na ponta também, que é tão importante e que, obviamente, vai impactar no resultado? Hoje, Raquel, a gente tem na Behringer uma equipe muito capacitada no campo, né, para realizar esses treinamentos com os funcionários nas fazendas, né, então são treinamentos recorrentes, né, por que eu falo que são treinamentos recorrentes? Porque, a experiência que a turma tem no campo é de que isso sempre precisa ser reciclado, né, com os funcionários que estão na fazenda, com funcionários novos, né, então, assim, as pessoas que lidam com gado, né, por toda a vida, eles vêm de uma cultura, né, e de atitudes ali que eles aprenderam, que eles cresceram vendo, né, os pais, os avós, etc. e tal, a lidar com gado. E o manejo, né, o bem-estar animal, o manejo racional, ele trouxe uma proposta nova, né. Então, assim, os treinamentos que a equipe da Behringer faz nas fazendas, eles são treinamentos assim, constantes, recorrentes, essas reciclagens, né, são feitas de maneira gradativa, né, e o que eu queria, né, um depoimento aqui para complementar o que o professor João Paulo falou, né, é treinar essa equipe, e ela não vai trazer benefícios só para os animais, né, é comum a gente ver em fazenda o clima, de maneira geral, na fazenda mudar, né? Então, os funcionários que começam a aplicar, né, o manejo racional com os animais, eles começam a se relacionar melhor com as pessoas, né? Eles começam a tratar melhor, né, a família dentro de casa, né? Então, o clima, de maneira geral, na fazenda muda, né? Então, assim, é um conceito, assim, mas é muito, muito importante. É muito importante que as fazendas que ainda não pensam nisso, né, comecem a pensar, porque os benefícios são muito grandes. Renan, o diferencial, como o Rogério está falando, ele é imenso, né? Isso você percebe no dia a dia, porque você visita muitas fazendas, né? Eu rodo bastante, já visitei bastantes confinamentos, fazendas extensivas, e a gente nota como é importante o treinamento, né? Treinamento, às vezes, não é só o que eu vou aplicar, mas como vou aplicar. Já cheguei em confinamentos aí com um índice de mortalidade da última semana, bateu 10%, né? E quando eu fui conversar com eles o que estava acontecendo, eles estavam fazendo protocolo sanitário, só que de forma equivocada, né? Os animais chegavam no confinamento, desembarcavam e imediatamente já se realizava o protocolo sanitário, não dava aquele tempo de adaptação dos animais, para que o sistema imunológico consiga responder, né, às vacinas aplicadas. Dentro da nossa propriedade também, esses dias atrás, acho que em torno de 15 dias, a gente teve um treinamento lá com o pessoal da Behringer sobre o manejo sanitário, como proceder. E quando eu cheguei no curral, uma semana depois, a forma de aplicação dos colaboradores, a aplicação dos medicamentos já estava completamente diferente, né? Trocando agulha, contendo o animal de forma correta. Isso pode diminuir a incidência futuramente aí, de abscessos na carcaça, perca por causa de vacinas mal aplicadas. Então, assim, o treinamento e esse comprometimento com a equipe e da equipe com o gado é fundamental. Fora que o manejo racional, quanto diminui de acidente de trabalho, né? A gente tem dados aí do trabalho que diminui significativamente.
João, tem como a gente dar exemplo desse manejo? Ele já falou um pouco da questão da agulha e tal. O que a gente podia destacar que tem de mais importante aí nesse manejo e que é importante ser feito? A gente tem várias linhas aqui de pensamento, né? Mas essa mudança, ela vai desde a estrutura da fazenda, que você tem que refazer algumas coisas, até o procedimento do colaborador frente ao animal, né? Uma das coisas que algumas linhas preconizam é você, muitas vezes, estar na mesma altura do animal, né? Então, o montar a cavalo, às vezes, te dá o animal já sente um pouco de medo, né? Então, a gente tem alguns procedimentos que a gente pode estar realizando, executando, né? E treinando. Esse nada nas mãos também é importante, porque quando você está com alguma coisa na mão, né, o animal vai prestar atenção naquilo e não vai prestar atenção em você, né? Muitos dos troncos, das seringas, dos locais de manejo, muitos deles apresentam alguns vícios, alguns erros, né, que podem ser melhorados, né? Por exemplo, quando você coloca os animais para entrar dentro de uma seringa, né, para serem vacinados, se você estiver de cima, esse animal ele já bloqueia. Por quê? Porque ele tem que olhar para frente, mas quando você está lá em cima, né, mais superior, o animal vai olhar para cima e vai parar, né? Então, algumas coisas que a gente começa a ver, sombras, por exemplo, né, coisas que a gente acharia normal, o animal tem medo da sombra, e às vezes ele para justamente porque está vendo uma sombra de um poste mal colocado, né? Então, são pequenas coisas que a gente começa a trabalhar com o nosso colaborador, né? E começa a ver o resultado. É interessante, eu peguei só... Inclusive, né, João? Pra gente colocar... Percepção do ambiente, então, pelo que você está falando, não só... Sim. Tudo está incluído nisso, né? Uhum. Você tem que fazer uma transformação nas pessoas e no ambiente. Lógico que tudo, né, tudo de uma forma escalonada, né, para que também você não jogue toda aquela transformação, não adianta, né? Você tem que fazer que esses processos sejam lentos, como tudo, né? Para que a gente tenha um resultado final positivo. Quanto tempo até para implantar? Ficou até essa curiosidade aqui, que você falou, tem que ter os seus processos, né? Para você implantar todos esses sistemas que a gente está falando, esses protocolos, né? Essa percepção, quanto tempo o pecuarista vai levar? Tá. Eu vou dar uma resposta que as pessoas não gostam, né? Mas isso varia bastante, né? Por quê? Varia qual que é o nível que essa propriedade já tem. Tá? Se é uma propriedade completamente crua, né, você vai ter que trabalhar aí, fazer... A gente sempre tenta fazer esse treinamento não muito longo, para não cansar, né? E a gente sabe que esse funcionário ele está ali, mas ele está pensando no que ele vai ter que fazer depois, né? Então, normalmente a gente faz em etapas esse treinamento, né? E sempre voltando, fazendo uma reavaliação e implantando mais um novo tópico. Então, a gente sempre treina, a gente dá a ação, a gente deixa ele treinar, a gente avalia essa ação e depois a gente coloca um outro tópico. E aí a gente vai fazendo com que ele vá somando e não vá deixando as coisas para trás que ele está aprendendo. Então, é um processo lento, mas varia muito de acordo com a fazenda. Certo. Pessoal, vou chamar o intervalo, é bem rapidinho, para a gente poder, daqui a pouco, responder ainda mais perguntas das pessoas que estão entrando lá no Instagram de Ivomec, mandando sua pergunta, e a gente vai trazer ao vivo aqui as respostas com os especialistas para você. Um minuto só, a gente já volta. Boehringer Ingelheim orgulhosamente apresenta um desafio do tamanho do Brasil e a qualidade que conquistou o mundo. Gado Ivomecado é tradição de resultado. Cada momento da nossa história nos moldou para chegar até aqui. Por isso, o sucesso é o nosso destino. Ivomec, moldado para o seu sucesso.
E voltamos com o programa Ivomec Convida, hoje falando de saúde animal. Estamos com especialistas, trazendo falando um pouco sobre protocolo de sanidade, sobre manejo racional e como isso impacta diretamente nos negócios dos pecuaristas. Bom, a gente sabe que o Brasil é um país reconhecido pela qualidade da carne que produz, não é à toa que nós somos os maiores exportadores de carne do mundo. E então, agora, para completar e encerrando a nossa conversa, antes de começar a responder as perguntas que foram chegando aí pelo Instagram de Ivomec, eu queria saber de cada um de vocês, que é uma pergunta até que eu tinha deixado em stand-by aí no último bloco, o que a gente precisa pensar para melhorar ainda mais. Eu queria que cada um de vocês pudesse trazer um pouco dessa experiência, toda essa riqueza toda que vocês têm, cada um na sua área, né? E a gente pudesse falar um pouco sobre o que a gente pode fazer mais, para onde a gente pode ir. Vamos começar com o Rogério Gama? Sim, Raquel. Eu acho assim, a sanidade, né, do ponto de vista de saúde animal, vem melhorando muito nos últimos anos. Então, quando eu entrei na indústria há 15 anos atrás, a gente visitava as fazendas e tinha que convencer o pecuarista a usar uma vacina que previne contra clostridiose, né? Então, muita fazenda ainda não usava essa vacina. Hoje, uma vacina dessa, ela já está na conta da fazenda, né? Ela já está no protocolo e agora, né, qual que é o ponto, qual que é o desafio, né? Usar essa vacina da melhor forma possível. Então, eu acho que a gente está num momento aí de ajuste fino, né, entre manejo dos animais, entre as decisões, né, econômicas aí da fazenda e a visualização aí dos benefícios que um manejo sanitário traz, né. Eu acho que um outro aspecto também é a questão da consciência da prevenção, né. Então, é muito comum o pecuarista, uma fazenda, optar por começar a utilizar um produto depois que um problema acontece, né. Então, quando na verdade deveria ser o contrário, né? Deveria usar produtos, aplicar lá um protocolo sanitário, fazer o quadro sanitário, para que os problemas não aconteçam, né? Então, acho que isso ainda é um passo que a gente precisa dar. É claro que eu não estou generalizando, né? É uma percepção aí que a gente tem no meio aí da pecuária. Avançou muito nos últimos anos, mas a gente ainda tem muito a avançar, né? Muitos pecuaristas ainda não seguem esses protocolos, ainda ficam em dúvida, ficam preocupados com o investimento. E eu acho que essa conversa nossa foi bem importante, inclusive, para a gente despertar no pecuarista esse interesse, de repente, até de sentar e fazer sua continha lá e ver onde está pegando, né? Qual que é o problema e poder combater da melhor maneira. Eu vou passar a palavra agora para o João. João, pela sua experiência, o que você vê, onde a gente pode avançar ainda mais? Eu acho que o Gama falou bem o que eu estava pensando também, mas assim, eu acho que a gente tem hoje muito conhecimento, né? Mas muito desse conhecimento, ele ainda é importado, né? O que significa isso? Hoje a gente ainda traça muitas estratégias de prevenção das doenças pautados em informações americanas, informações europeias, né? A gente precisa, eu acho que a gente está numa fase de sintonia fina, né? Mas a gente precisa reforçar um pouco mais e conhecer o que realmente, né? Qual que é a causa, por exemplo, da doença respiratória bovina, né? Quais os agentes responsáveis? A gente precisa tentar entender um pouquinho o que está acontecendo dentro das nossas casas, né? Então, aí eu acho que a gente conseguiria evoluir um pouco mais. Mas eu acredito, assim, que houve um profissionalismo, né, na pecuária, que eu acho que era o que precisava nesses últimos anos, né? A gente tem um apoio muito forte da parte federal, do Ministério. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Faltam apenas ajustes finos, como o Rogério falou. Eu acredito que os laboratórios, né, e aí, como exemplo, a Boehringer, ela tem ajudado muito nessa evolução, né? Eles pegaram viram a necessidade, melhor dizendo, né,
de realmente levar essa informação para o pecuarista e não apenas vender o medicamento, né? Porque sabem, né, e conhecem, né, com certeza, de que só o medicamento, por si só, ele não resolve ou resolve em partes o problema do animal e o problema do rebanho e o problema da fazenda, né? Então, esse treinamento constante, eu acho que isso evoluiu bastante, né, e melhorou muito. Eu digo, profissionalizou, né? A gente tem que ir atrás e pegar modelos e exemplos de outros sistemas que funcionam muito bem, que é hoje, né, a avicultura, a suinocultura, o profissionalismo que eles têm. A gente está começando a ver isso agora na bovinocultura de corte e na bovinocultura de leite também. Então, acho que eu acho que é a palavra-chave, profissionalizar o sistema. Renan, o que você tem sentido aí na ponta, né? A gente falou o tempo inteiro aqui, o Renan está lá nas fazendas, ele está lá comprando, está lá acompanhando, mas vai acompanhar muito essa rotina, né? E foi o que ele falou, tem o medicamento, tem o treinamento, a gente tem hoje parâmetros para ver o que realmente dá certo em resultado. Você trouxe aí até cases, né, situações vividas e que realmente trazem resultado. E o que falta para avançar? Eu acho que a gente precisa primeiro entender, né, as dimensões continentais que a gente tem no país, né? É uma coisa que é difícil a gente, como diz o Rogério, de eu montar um protocolo só para o país todo, né? A gente tem que entender quais são as necessidades de cada região. E o outro ponto que eu acho também é a união dos pecuaristas, esse profissionalismo que vem ocorrendo há algum tempo, né, tanto na bovinocultura de corte quanto na de leite, assim como já ocorreu na suinocultura e na avicultura, né? Nós temos excelentes pesquisas aqui dentro que mostram como a gente já evoluiu nisso. E acho que a divulgação desses resultados, a busca por conhecimento, a capacitação técnica do pessoal do campo, eu acho que tudo isso vem para somar e complementar esses ajustes finos citados pelo professor aí, João, e pelo Rogério sobre esse ponto de vista da pecuária brasileira. É importantíssimo, né? Porque mesmo antes da pandemia já se discutia muito isso e a gente vê que vocês fazem isso com muita propriedade, que é compartilhar conhecimento, compartilhar prática, vivências e trabalhar junto. Então, precisa trabalhar junto ainda mais. Bom, perguntas chegando e agora nós vamos colocar para vocês aqui algumas perguntas do Instagram de Ivomec. As pessoas foram mandando durante todo o programa e vamos agora atender com as nossas respostas com os nossos especialistas. Vamos lá. O Fernando Bottini, quais são os principais pilares do manejo racional? Por onde eu começo para adequar a minha fazenda? A gente já falou um pouco disso, mas vamos reforçar aí para o Fernando. Quem gostaria de responder? Pode ser você, Gama? Vamos lá? Pode sim. Eu acho que o principal pilar, né, do manejo racional é o treinamento mesmo da equipe, né? Então, a equipe da fazenda assimilar a informação, né, conseguir vencer essa barreira aí da cultura, né, que eles trazem aí durante a vida toda, né? Eu acho que esse é o principal ponto. O resto das informações estão lá, né? A gente tem, né, dicas aí de manejo, treinamentos, tem na internet a gente acha, né, tudo que é informação, né, mas eu acho que esse é o principal ponto mesmo, é vencer essa barreira da cultura anterior e renovar as atitudes. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Eu acho que a gente conseguiu responder bem para o Fernando. A Thalita está dizendo, por que é tão importante seguir o calendário de vacinação do gado? É uma pergunta bem básica, mas ela acaba atingindo muita gente. Quer saber por que eu preciso seguir esse calendário? Eu acho que está um pouco impactado com a questão da aftosa também, que a gente já tem alguns estados que não estão vacinando, né, o controle da aftosa sem vacinação. Será que isso vai impactar para outras vacinas que são também importantes? João, você responde para nós? A gente... Sim. Eu acho que isso daí... Vamos tirar um pouquinho a aftosa, né?
deixando as outras doenças, porque para cada doença ou grupos de doenças, né, a gente tem um período de efeito, né, quer seja vacinas ou quer seja o vermífugos, a gente tem que respeitar esse período de ação desse produto. Então, é extremamente importante que você forme calendários, né? O Renan falou, a gente vive num país continental, então, esses calendários, se a gente pensar em calendário, aí no caso vacinal, né? A gente tem que adequar, por exemplo, a condições de estações de chuva, facilidade de manejo em currais. Então, tudo isso tem que estar adaptado, além, lógico, de seguir e respeitar a qual agente essa vacina está fazendo, que tipo de vacina que é, qual que é o período de efetividade que ela tem ao longo após a aplicação. Então, acho que isso é mais questão de seguir a bula, né? Seguir uma regra, uma norma, né, que o brasileiro, às vezes, não está muito acostumado a fazer isso. E a aftosa, ela, como ela tem né, agora em alguns estados já não, né, que já começaram a não vacinar mais os animais, mas a aftose, ela prejudicava um pouco isso, né, e na verdade a gente utilizava o período da vacinação ou a vacina da aftose para fazer as outras vacinas. Então, às vezes, você não respeitava a bula, né, daquela vacina para você aproveitar o manejo desses animais, porque a gente sabe que sempre há um estresse, sempre há risco de traumas, né, dentro de um curral. Então, a aftose, ela prejudicava um pouquinho você seguir a bula dos outros medicamentos. E eu acho que, em relação à parte agora não vacinas, né, mas a parte de avaliação a parte das verminoses, de endo e ectoparasitas, talvez o Gama pudesse responder com muito mais propriedade que eu. Exatamente, sim, professor. Tem um momento certo, né, de vermifugar esses animais, considerando a epidemiologia, né? Então, a epidemiologia, o que é epidemiologia? Nada mais é do que juntar o ciclo dos parasitas com o clima, né, com estações do ano. Então, nas épocas nas épocas de maior calor, nas épocas de mais chuva, né, os parasitas aumentam, isso, né, falando de maneira geral, para não se estender muito aqui, né? Então, assim, o calendário sanitário ele tem que ser obedecido e tem os momentos ideais mesmo para serem realizados os produtos, né, principalmente os antiparasitários. Obrigada. Nós vamos agora para uma última pergunta. O Eurico de Paula perguntando como é que eu posso implementar o manejo racional na minha fazenda, fazer com que os funcionários fiquem atentos aos processos certos. Vocês têm algumas dicas? O Gama tem dicas, eu sei. Talvez o Renan tenha uma experiência boa, né, de casa. Renan, responde para nós, então. Eu acho que começa aí do proprietário, né? Ele, até nessa vontade, tendo essa consciência, né, do que ele quer, do objetivo que ele quer atingir aí na propriedade, acho que já é um grande passo, né? Eu acho que envolve muito essa parte social também, quando a gente fala de bem-estar animal. Porque se eu não dou condições do meu funcionário trabalhar, eu não dou condições do meu funcionário morar, não dou condições dele se alimentar, dele viver bem dentro da minha propriedade, fica difícil a gente citar sobre bem-estar animal, né? Então, esse conceito ele fica um pouco mais abrangente, começa a pegar outros pontos, mas, sem sombra de dúvida, buscar treinamento técnico, né? Eu acho que a gente não vai conseguir fazendo só em cima do eu acho, assim como quando eu vou aplicar uma medicação, eu não seguir a bula, não adianta eu querer fazer do meu jeito o manejo racional, sendo que tem tantas pessoas capacitadas, treinadas, já com métodos comprovados de como aplicar isso, como fazer isso, né? Eu acho que hoje tem muitas empresas aí que fazem isso pela parceria, igual o Rogério falou sobre o viés que a Boehringer vem tendo, a respeito de treinar o pessoal, os próprios parceiros, né? Assim como fizeram com a gente. Então, tem bastante informação, bastante pessoa capacitada para instruir o pessoal da fazenda. Tem um fato interessante, Raquel. Os dados
de uma empresa de consultoria, Foco Consultoria, que trabalha com sanidade, né, o Dr. Anderson, e ele tem um quadro, né, que ele mostra nas palestras dele, bem interessante, que ele, de acordo com os dias da semana, os dias que o animal foi tratado, né, o dia que o colaborador identificou o animal doente e tratou. Então, você percebe assim, sábado, domingo, o animal não ficou doente, na segunda-feira dá um pico bem alto, né, e depois vai diminuindo, até chegar no sábado e domingo não tem nada, e na segunda volta de novo, né? Então, assim, o animal escolhe a segunda-feira para ficar doente, né? E a gente sabe que não, né? Mas isso é essa conversa que o Renan falou, né? Eu acho que é a participação, né? E, lógico, para isso você tem que dar condições para que ele realmente se envolva, para que ele se sinta parte do negócio, parte do processo. Eu acho que isso é extremamente importante. Obrigada, João. Bom, o nosso tempo está encerrando, nós vamos ficando por aqui, mas eu queria agradecer muito a cada um de vocês, a cada um dos especialistas, cada um na sua área, que contribuiu muito para nosso bate-papo aqui, para esclarecer as dúvidas dos pecuaristas. Muito obrigada a todos. E eu queria já lembrar, você que está nos acompanhando, o nosso próximo encontro, dia 21 de outubro, às 19h30, nos canais da Remate Web. Siga Ivomec no Instagram para saber mais dos nossos próximos programas, para ter conteúdos exclusivos também de pecuária de corte. Ivomec contribuindo para a pecuária brasileira ser moldada para o sucesso. Obrigada a todos e até logo. Boehringer Ingelheim orgulhosamente apresenta um desafio do tamanho do Brasil e a qualidade que conquistou o mundo. Gado ivomecado é tradição de resultado. Cada momento da nossa história nos moldou para chegar até aqui. Por isso, o sucesso é o nosso destino. Ivomec, moldado para o seu sucesso. Vem aí a websérie que vai mostrar como a pecuária do Brasil é moldada para o sucesso. Ivomec e Boehringer Ingelheim apresentam Do Campo à Mesa. Em breve. Para baixar o nosso aplicativo, acesse a loja do seu smartphone. Busque por Remate Web e instale. O aplicativo está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. Você será direcionado para a nossa página inicial. Cadastre-se, informando seus dados e confirme. Pronto! Agora você pode assistir aos seus leilões de onde estiver. Habilite-se para lançar em um clique. Aguarde a confirmação. E dê o seu lance. Lance aceito. Remate Web, o futuro começa aqui.